E para falar sobre esse conflito, começando abordando essa conversa que os dois presidentes tiveram de Israel e aqui do Brasil, recebemos Augusto Lerner, especialista em história do Oriente Médio. Augusto, bom dia e bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Lívia. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos e a todas que nos acompanham nessa manhã de sexta-feira. Augusto, qual é a sua avaliação dessa conversa que Lula e Herzog tiveram? Foi uma conversa protocolar, apenas para atender aos interesses da diplomacia de ambos os países? Ou realmente vai haver um engajamento de Lula nessa defesa para a libertação dos reféns pelo Hamas e, do outro lado, também um engajamento de Israel para que mais um grupo de brasileiros seja repatriado? Primeiramente, eu acho que é uma conversa de mais de um entendimento depois das duras declarações do presidente Lula nessa semana sobre até uma equivalência muito errada, inclusive do presidente Lula, equiparando Israel a um Estado democrático de direito com o grupo terrorista Hamas. Eu acho que essa fala também, essa conversa para mostrar uma imparcialidade um pouco maior nesse conflito, depois dessas falas do presidente Lula, essa fala com o presidente de Israel, Yitzhak Herzog. É importante ressaltar, como foi falado na matéria um pouquinho antes, que o presidente israelense, eles não têm poderes políticos em Israel, como o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, é uma figura muito mais de Estado. Para vocês entenderem um pouquinho mais o trabalho do presidente israelense, não só desse, mas dos anteriores, inclusive Shimon Peres foi presidente de Israel, é um trabalho muito parecido com o que exerce e exercia a antiga rainha da Inglaterra e o atual rei inglês. É um trabalho muito mais burocrático, diplomático também, mas que não tem uma decisão em si que pesa na questão de política de Estado atual, que é do primeiro-ministro israelense. Mas também a gente vê com bons olhos essa fala do presidente Lula com o presidente israelense. Não foi a primeira vez que eles falaram, já se falaram no início da guerra, e a gente espera que traga frutos positivos para uma normalização das relações entre brasileiros e israelenses. Augusto, nós estamos próximos da libertação dos reféns pelo Hamas. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse no domingo agora que há uma negociação em curso, mas que quanto menos ele falar, maior a possibilidade de reféns serem libertados. Você acredita que isso aconteça em breve? Essa questão é uma excelente pergunta, Rafael, porque desde o início da guerra já se fala em trocas em uma libertação de reféns israelenses sequestrados pelo Hamas no dia 7, e sempre mediado pelo Catar, né? É importante ficar de olho no Catar, que o Catar é um país-chave no Oriente Médio, porque tem boas relações com o Irã, com os Estados Unidos, inclusive a maior base do exército norte-americano na região fica no Catar. Tem boas relações também com o Hamas e tem relações também, não tem acordos diplomáticos com Israel, mas tem boas relações com Israel também. Inclusive, o chefe do Mossad, o Serviço de Inteligência de Israel, já foi para Doha, capital do Catar. É uma esperança que venha a se concretizar um possível acordo de devolução dos reféns israelenses em posse do Hamas, mas eu acho que é um assunto muito perigoso, porque pode dar uma falsa esperança principalmente as famílias dos 240 reféns e, consequentemente, toda a população israelense que vem esperando essa devolução dos reféns para a sociedade israelense. Existem, sim, negociações, mas o quanto elas estão avançando, nos últimos dias há um indicativo também que elas avançaram consideravelmente, mas é um assunto muito delicado que, como Israel mesmo disse, é um assunto muito pouco falado e mais trabalhado. E a gente espera que nos próximos dias ou nas próximas semanas seja feito um acordo para uma maior libertação de israelenses possíveis para Israel. Augusto, Amanda Klein vai participar dessa conversa também. Augusto, bom dia. Há uma crescente pressão da comunidade internacional, inclusive houve a aprovação finalmente de algum tipo de resolução no Conselho de Segurança das Nações Unidas, pedindo pausas humanitárias. A gente viu aqui no início da reportagem Netanyahu dizendo que isso só seria possível depois da libertação de reféns, algum tipo de cessar-fogo. E, ao mesmo tempo, a gente vê uma tragédia, uma crise humanitária crescente na faixa de Gaza, principalmente no hospital de Al-Shifa. E aí tem aquela guerra de versões, né? Israel começando a liberar imagens,
imagens que as redes de televisão dizem que não podem independentemente verificar, isso é óbvio, né? Porque ninguém consegue entrar no território de Gaza, mas com túneis do Hamas, um túnel do Hamas debaixo do hospital, armamentos. E, ao mesmo tempo, você tem uma entrevista ontem do diretor do hospital Al-Shifa, dizendo que hoje o hospital serve de abrigo para 650 pessoas feridas, 36 bebês prematuros, 45 pacientes com problemas renais e 5 mil desabrigados. Não tem mais suprimentos médicos, não tem comida, não tem água para essas pessoas. Quer dizer, como é que você compara esses dois lados do conflito? Fica numa situação que eu acho que, moralmente, para Israel, fica cada vez mais difícil justificar, não? Eu acho que não fica difícil justificar, Amanda, porque primeiro Israel foi atacado e Israel tem o direito da sua autodefesa, através, inclusive, dos parâmetros estabelecidos pela ONU, pelas Organizações das Nações Unidas. São alguns pontos que eu vou tentar explicar. Primeiro, a questão da resolução. Eu acho que toda vez que uma resolução é passada, é aprovada no Conselho de Segurança da ONU, eu acho que é importante, é benéfico para a guerra. A primeira vez que é repassada uma resolução durante a guerra e para a guerra, é importante entender que Israel vai agir de acordo com a resolução se os reféns forem libertados. As pessoas falam muito, Israel vai seguir essa orientação da ONU. Acho que é uma outra pergunta que tem que ser feita também, Amanda, é se o Hamas vai seguir essa orientação. E a orientação que foi solicitada por Hamas é que os reféns sejam libertados. Se os reféns forem libertados através da solicitação da resolução da ONU aprovada, provavelmente, eu acredito, pelo menos, e espero que Israel faça um cessar-fogo. Mas a gente precisa esperar uma coisa que é decidido em Nova York, na ONU, onde fica a sede da ONU, e outra coisa que é decidido no campo de batalha. A gente espera que esses dois lados aceitem essa resolução, mas para Israel aceitar essa resolução, automaticamente tem que ser feita a libertação dos reféns. E sem a libertação deles, Israel não vai fazer o cessar-fogo. Isso já é bem claro e ciente, tanto para Israel como para a comunidade internacional. O outro ponto que tu também citasse, Amanda, eu acho bem importante falar sobre o Hospital Al-Shifa, o principal hospital da faixa de Gaza e também, consequentemente, da cidade de Gaza, no norte da região onde estão as tropas israelenses. Eu vou dar uma opinião bem pessoal minha. Eu acho que com a entrada das forças de defesa de Israel no hospital, é claro que é uma imagem muito ruim, é uma imagem que dói ver um hospital tendo o exército entrando no hospital e fazendo operações dentro, mas é importante ressaltar também que o Hamas estava ali dentro. Encontraram armas, encontraram depósitos de coletes à prova de bala, informações, computador. Ao mesmo tempo, encontraram ontem um corpo de uma israelense de 69 anos que tinha sido sequestrado no dia 7 do lado do hospital. Inclusive, foi noticiado em toda a mídia israelense essa informação. Ela estava entre um túnel e o hospital, e também foi encontrado um túnel do lado do hospital. Então, eu vejo, se o Hamas saindo do controle do hospital, porque o Hamas é o Ministério da Saúde na faixa de Gaza, e a partir se Israel vai ter esse controle do hospital, é muito mais fácil para salvar vidas humanas, que eu acho que isso é o mais importante durante a guerra, salvar a vida de civis, israelenses e palestinos, sem sombra de dúvida. Também foi informado que Israel está enviando medicamentos, equipamentos médicos também para o hospital. Eu vejo isso com bons olhos, com uma boa prudência israelense, e também cada vez mais a gente vê a imprensa também na faixa de Gaza acompanhando as operações de Israel, que eu acho isso muito bom também, porque ele consegue ter um olhar imparcial e de fora dentro do núcleo do exército. Inclusive o primeiro repórter de fora de Israel, repórter da Fox News, está acompanhando as operações israelenses no Hospital Al-Shifa, que ainda ressalta ainda mais a prudência que Israel deve ter nessas operações, que é algo que mexe muito com a sensibilidade humana, e a gente espera que todos os civis no hospital e na faixa de Gaza tenham um maior cuidado com os civis, na verdade, sobre todas essas operações, ainda mais com a presença da imprensa conseguindo reportar
todos os fatos que vêm acontecendo, principalmente no norte da faixa de Gaza, onde a operação israelense está sendo concentrada. Dantas, sua pergunta. Augusto, bom dia. A que você atribui essa resistência da ONU em lidar com o Hamas como, de fato, uma organização terrorista? A gente, como você mesmo citou, a ONU não condena o Hamas, não condena os assassinatos dos palestinos cometidos pelo Hamas, muito menos dos reféns. Você não vê nenhuma... A resolução mesmo não traz nada de forma contundente condenando o Hamas. Há aí parece que a ONU ela legitima o Hamas ainda como um grupo político, e o que naturalmente não tem menor sentido mais, né? Criando aí inclusive equivalências às manifestações públicas de autoridades, do secretário-geral, da relatora especial de direitos humanos da ONU. Todas as manifestações, elas buscam uma equivalência moral, uma equivalência política entre o Hamas e o governo de Israel, o que não faz o menor sentido. A minha pergunta justamente para você a que você atribui esta postura da ONU, que me parece que ela tem um lado nesse conflito? Primeiramente, a ONU é um bloco de países, né? Então, são vários países que conseguem adotar medidas, por exemplo, que o Hamas não é um grupo terrorista. Então, a ONU consegue se prevaler dessa decisão, não unânime, mas de uma maior composição de países, por exemplo, países islâmicos ou países árabes que conseguem vetar moções e resoluções que vão dar a comprovação de que o Hamas é um grupo terrorista. No segundo ponto também que é importante é dizer que a ONU, quando tem um grupo, por exemplo, como o Hamas, que tem o seu lado político e o seu lado militar, que é o lado terrorista, ela não toma uma decisão explicando que esse grupo é um grupo terrorista porque possui um lado político, como o Hezbollah no Líbano, por exemplo, que é diferente do Hamas, que o Hamas é sunita, o Hezbollah é xiita, ela tem essa diferenciação entre adotar questões sobre grupos políticos e grupos não políticos. Por exemplo, a Al-Qaeda, Boko Haram, que não tem o seu lado político, somente a sua militar. Então, essa é a grande explicação, não que eu concorde, mas a explicação da ONU porque dessa não afirmação de que o Hamas sim é um grupo terrorista, e é importante ressaltar, o Brasil ele adota essa mesma postura da ONU, dizendo se um grupo tem o seu lado político e mesmo tendo o seu lado militar, que é considerado terrorista pela grande maioria dos países ocidentais, por exemplo, como a União Europeia, Estados Unidos, Canadá e Austrália, por exemplo, o Brasil vai adotar a mesma postura da ONU, não ratificando essa postura de adotar esses grupos como somente terroristas. Queria agradecer mais uma vez a sua participação aqui no Jornal da Manhã. Augusto Lerner, especialista em História do Oriente Médio, bem-vindo sempre e um ótimo fim de semana. Muito obrigado, bom dia e bom final de semana a todos.